Estamos esperando a chegada da Ruth para a gente começar uma conversa. Nós estamos fazendo uma série de atividades, inclusive uma campanha, para lembrar e marcar esse dia 17, o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Em função de um projeto de minha autoria, quando ainda era deputada distrital, nós marcamos o dia, é, incorporamos esse dia no calendário aqui de Brasília. E depois, posteriormente, o deputado Ricardo Vale, a época era o Dia de Combate à Homofobia, transformou em Dia de Combate à LGBTfobia, para incluir a diversidade dentro da diversidade. Mas, desde 2003, quando assumi a Comissão de Direitos Humanos, que nós, na Câmara Legislativa, que nós temos feito uma série de discussões e trabalhado muito em trincheiras, né, trincheiras de resistência. Nessa última legislatura, na Câmara Federal, nós enfrentamos uma LGBTfobia das mais nocivas e cruéis. Ali, sobre a batuta de Eduardo Cunha, ele unificou os fundamentalistas que havia na Câmara, seja o fundamentalista dos Bs, que a gente chama, não é? Os fundamentalistas religiosos, fundamentalistas punitivistas, os fundamentalistas patrimonialistas, e trouxe para a centralidade da agenda da Câmara uma pauta de retirada de direitos das mulheres, retirada de direitos da população LGBT. E nós fomos vendo um desfilar dos absurdos. Eu não imaginava que no Estado que se diz laico e que precisa assumir a sua laicidade, de fato, eu não imaginava que nós iríamos ter, durante uma sessão, uma procissão de pessoas exigindo respeito, 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 mas trazendo fotos adulteradas da parada LGBT de São Paulo. E ali fazendo uma série de fake news no que diz respeito à maior manifestação que esse país vivencia de defesa de direitos, que é a parada LGBT de São Paulo. E aqui em Brasília, a maior manifestação de direitos humanos é a parada LGBT. Nós temos o dia 28, que é o dia do orgulho LGBT, enfim. E aqui temos a Ruth Venceremos. A Ruth Venceremos. Nossa, belíssima, Nossa, belíssima. meu Deus, quando você vem assim, é pra falar com a Erika Cocai, eu disse, pera, pera, pera. Deixa eu ficar bonita. Nossa, Erika, que prazer falar contigo. Nossa, é uma alegria nesse período de muita crise, né? São várias crises trançadas, crise sanitária, crise social, crise política, crise ética, em que nós temos um presidente genocida, fazia o genocídio simbólico, né? O genocídio das ideias, genocídio dos saberes, genocídio dos corpos, metaforicamente, mas também o genocídio agora dos corpos mortos pelo vírus. Então, nesse período, é uma alegria falar com você, Ruth. E eu estava falando que a gente tem uma série de atividades nesse dia 17, nesse mês de maio, para marcar o dia 17. E a gente começa essas atividades, essa série de live, com uma campanha. Um pouco a gente está dizendo assim, o fato de você ser LGBT já te provocou alguma dor? Já te provocou, já se expressou em alguma discriminação? E as pessoas estão mandando muitos relatos, né? Relatos de uma dor absolutamente desnecessária, uma dor LGBTfóbica, que é provocada pela LGBTfobia, que é uma dor que não se justifica numa sociedade que se quer livre e que se quer democrática. E eu começo conversando com você, assim, é uma alegria, porque sei da sua militância na construção de uma sociedade sem as cercas literais e sem as cercas metafóricas também, mas sei da sua militância na construção dessa sociedade e da sua militância. Você, com o Distrito Drag, todas vocês marcaram muito, deram muita visibilidade às drags e, ao mesmo tempo, construíram o calendário. O calendário fica todos os anos, todos os dias ele está nas nossas salas para a gente lembrar a beleza das drags, para a gente lembrar como são exuberantes e como exalam tanta dignidade, eu diria, e tanta arte
Mas tudo isso, o Distrito Drag, ele foi construindo. E o bloco As Montadas, mais uma vez premiado, que significa isso, né? Sair dos armários da vida. Assim, a vida não tem só um armário, né? Ela tem vários armários. Mas eu acho que o movimento ele está transformando, explodindo os armários, transformando, eu digo, em purpurina, de todas as cores, que cola na pele, que cola na alma e que ninguém tira. Aí eu começaria, Ruth, falando um pouco assim, te pedindo um pouco para falar como é que você está vendo esse momento que nós estamos vivenciando. Vocês são artistas, têm sofrido muito os artistas nesse período de isolamento, enfim. E como é que vocês estão encarando, como é que você está encarando, e um pouco essa história. Ser a Ruth, ela já significou, a Ruth venceremos, já também trouxe uma reação discriminação, uma reação vinda do olhar, enfim, um pouco falar isso na minha alegria de estar com você. Alegria. E sabe o que acho que bonito nas drags? Os cabelos, né? Os cabelos. Os cabelos são sempre muito, 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 muito maravilhosos. E eu lembro, Ruth, que aqui no presídio, quando as trans, né, as meninas trans que entram no presídio masculino, já tem um equívoco aí, mas raspavam o cabelo. Aí eu digo assim, a primeira Uma coisa que uma violência. trans, uma das primeiras coisas de afirmação de identidade são os cabelos. E ali a gente conseguiu tirar isso. Foi uma luta grande, hoje já não acontece mais raspar os cabelos, como se raspa que também é uma violência, com os meninos que têm rastafari, que têm identidades através do próprio cabelo, que assumem a sua negritude pelo cabelo e que chegam no presídio e têm o cabelo, os meninos, os homens. As mulheres não têm o cabelo raspado nos presídios femininos, mas no presídio masculino, as mulheres trans, havia esse processo. Então, com os cabelos maravilhosos que eu estou vendo nesse momento, fala um pouco para a gente. Érica, mais uma vez, é um prazer falar com você, porque, primeiro, por tudo que você representa, não só para o povo trabalhador como um todo, mas pelo que você representa para a comunidade LGBT. É uma grande aliada, é uma aliada que nunca se furtou de estar defendendo as minorias de maneira geral. Então, para mim, é um prazer estar aqui. E outra, esse 17 de maio, aliás, esse 15 de maio, e se aproximando do dia 17, 15 de maio, hoje é comemorado o Dia Nacional das Travestis e Transsexuais, tem uma data simbólica, e a gente está se aproximando do dia 17 de maio, que é essa marca de luta contra a LGBTfobia, né? Um Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Então, a gente está aqui hoje já é uma grande vitória. Uma grande vitória em um país onde existe um projeto de poder que é de destruição deste país, que é a destruição de quem pensa diferente. Né? A gente tem um governo, um presidente extremamente genocida, é isso mesmo, é genocida, a gente pode sim falar isso, porque ele quer acabar com quem pensa diferente, ele quer construir pensamento único, e nosso país, nós avançamos muito, então não tem lugar para pensamento único, não tem lugar para o totalitarismo. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Sobre as marcas que a LGBTfobia nos deixa, e ela nos deixa marca, ela nos deixa cicatrizes, isso vem muito desde a infância, né? Eu sempre fui um menino muito muito para frente do seu tempo, apesar das adversidades que a vida nos impõe, né? A semana passada, início dessa semana, eu dizia numa live que eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu sofri talvez a violência mais pública assim na minha vida, que foi um cara que, do nada, de graça, eu não fiz nada, eu só estava passando, um cara disse que além de preto, eu era viado. Imagina, eu tinha 13 para 14 anos, o quanto aquilo dali me feriu, me doeu, e eu achava em algum momento que o problema era comigo, eu que era o problema. O problema não estava na minha cabeça, muitas vezes, mas homofóbico. Essa LGBTfobia que nos persegue na família é a mesma LGBTfobia que muitas vezes nos persegue na escola, no espaço público. Então, o dia 17 que se aproxima, ele tem ele serve de um alerta para a sociedade e, ao mesmo tempo, ele tem que ser encarado como um processo educativo. Pessoas nesse país morrem por ser quem elas são.
né? E a gente não pode enquadrar as formas de amar. Então, a LGBTfobia nos deixa cicatrizes, mas aí, nesse sentido, a arte e a educação cumprem um papel fundamental, que foi que pelo menos cumpriu na minha vida, né? Que é de ajudar a curar as feridas que essa sociedade nos faz, nos impõe. Então, eu acho que tem esse fator muito importante da educação e da cultura. E a cultura, nesse momento, é um fronte de batalha. Se a gente for lembrar dois elementos fundamentais que o Bolsonaro, quando se elegeu com um projeto muito claro. E esse projeto atacava, essencialmente, a educação e a cultura. Isso. Então, esse é um projeto, que eu digo, um projeto de poder, que ele foi eleito na base não só do discurso, mas a base de um projeto do ódio. E o projeto do ódio não só ataca as questões identitárias, LGBT, mulher, negros e negras, não. Também na economia. Porque quando eu digo que esse é um projeto de ódio, na medida em que retira recursos públicos, né, que prioriza o sistema financeiro em detrimento das políticas sociais, esse é um projeto de ódio e um projeto de genocídio. Então, ter pessoas, estar do lado, no fronte de luta, com pessoas como você, para a gente é fundamental, para nós drag queens, para nós do Distrito Drag, para nós artistas LGBTIs, que nessa pandemia estamos passando por perrengue, certamente, né? E aí a gente tem buscado estar próximo, porque esse é um momento de isolamento social, mas não pode significar o momento em que a gente abandone as pessoas. Então, esse é um momento, mais do que nunca, da gente construir uma unidade, para quando sair dessa pandemia, a gente possa sair mais fortalecido e com uma tarefa histórica que é nossa nesse momento, enquanto artistas, enquanto sociedade. Fora Bolsonaro, impeachment já. Essa é a nossa tarefa histórica e nós não podemos nos furtar dela. Isso, eu acho, Ruth, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, e aí as pessoas estão entrando em contato conosco, é assim, só o amor importa, é só o amor importa mesmo. A Jaqueline Jesus, que também está mandando uma mensagem, saudades grandes também. Enfim, todas as pessoas que militam, não é? Militam com o seu próprio corpo. Porque, veja, o corpo, quando as pessoas buscam, quando alguém busca se apropriar do corpo, do nosso corpo, é uma das mais profundas violências. E aí você não ter o domínio sobre o seu próprio corpo, não sentir que ele é o teu corpo e que ele é a forma como você se vê ou como a forma como você quer ser visto ou vista e é a forma como você se relaciona com os outros. E o corpo significa também o espaço para que você possa carregar as marcas. E as marcas que tem que ter no nosso corpo são as tatuagens que a gente põe porque quer pôr. Porque quer pôr, a tatuagem que embeleza. Não podem ser as marcas das feridas, como você disse. E eu falo isso porque você desenvolveu o seguinte, a cultura e a arte, cultura, arte e ciência, ela sempre ameaça os fascistas, sempre ameaça os fascistas. E os fascistas sempre têm uma mesma concepção. Eles são autocentrados, são, portanto, ególatras, vivem deles mesmos, ou seja, todos os fenômenos da vida têm que passar pelo seu crivo, o outro não existe enquanto outro, só existe se for o seu próprio espelho, senão ele é destruído, e ele busca eliminar a consciência crítica, porque a arte é um reinventar da vida, a arte é arte de liberdade, é ato de liberdade, é quando você ressignifica a vida. Quando você tem um ato de criação, você está reinventando a própria realidade e fazendo com que a realidade ela possa ser uma realidade que você sinta que é capaz de transformá-la, que é um sentimento, uma capacidade humana de transformar a realidade. Então você tem, tanto na cultura quanto na educação, no governo Bolsonaro, e também na política de direitos humanos, na Fundação Palmares, que também é uma fundação ligada à cultura da nossa negritude, você tem, eu diria, caricaturas, ventrílocos caricatos de um obscurantismo. Você tem uma secretária de Cultura que falou que a gente não pode desenterrar corpos que foram enterrados no mar, que desapareceram, dos que lutaram contra a ditadura. No momento que a gente está enterrando corpos, são 14 mil pessoas que morreram nesse Brasil e parece que não existe essa morte. Parece que não existe, parece que isso não existe.
Porque o ódio, ele cria bolhas. Eles estão numa bolha de ódio que impede que se vivencie a própria realidade. Você dizer, como eu escutei hoje, essa semana na Câmara, de uma bolsonarista, que dizia, bom, o uso indiscriminado dos respiradores mata as pessoas. Eu diria o seguinte, as pessoas estão morrendo porque não tem respirador. E o governo federal não encaminha recursos, porque não está encaminhando o auxílio aos municípios, porque o auxílio emergencial ele não paga. Ele coloca a estética, salões de beleza como serviço essencial para poder funcionar, mas a gente fez um projeto para colocar os profissionais de estética como beneficiários do auxílio emergencial e ele disse que vai vetar. Então ele veta o auxílio emergencial para empurrar as pessoas para a própria morte. Então, assim, nós estamos vivenciando isso. E nós estamos vivenciando um processo que apenas agudiza ou desnuda o que já representava Bolsonaro. Porque Bolsonaro sempre hierarquizou as vidas. Hierarquiza as vidas. Acha que tem seres humanos que não merecem viver. Ou pelo menos viver na plenitude. Porque como é que é possível exercer uma humanidade sem afetividade? Ou sem você poder ter um nome. O nome, quando se nega o nome, sabe o que significa isso? O nome, o que ele representa de simbolismo para cada um e cada um de nós. Então, portanto, eu diria que nós vivenciamos um processo de organização do fundamentalismo na Câmara, que se expressou em várias proposições. Eles tentaram aprovar o Estatuto da Família, não conseguiram. Inclusive, aqui em Brasília, aprovaram o Estatuto da Família. A gente entrou no Supremo, a gente ganhou no Supremo, ganhou. Eles tentaram, sabe o que eles tentaram fazer? Impedir que houvesse uma posição do Supremo pela criminalização da LGBTfobia. Eles tentaram fazer uma articulação para criar um projeto, que era um projeto apenas para agravar penas, mas que não caracterizava o crime de ódio, o crime LGBTfóbico, como um crime de ódio. Então, portanto, eles tentaram fazer isso. Nós conseguimos vencer também. Agora a gente consegue ir pelas frestas de liberdade, onde passa a liberdade, onde passam os ventos da transformação e enfrentando todo esse processo. Agora, eu diria que esse nível de ódio, esse de discurso, assim, não tem inocência no discurso. Discurso é ponte entre pensamento e ação. Eu morro dizendo isso. E transforma-se em estatística, transforma-se em bala, transforma-se em naturalização do xiste, da discriminação. Eu lembro tantos relatos que estão chegando nessa campanha que a gente está perguntando, veja, ser LGBT representou algum nível de sofrimento para você? E você fala de quando você era adolescente, o que você sentia, porque esse sentimento de culpa que vem, o Jean Willis falava muito, e é uma pena que nós tenhamos, lembro inclusive, não sei se você lembra, quando vocês premiaram o Jean Willis, né? O Distrito Drag, e que ele se emocionou sobremaneira, foi logo depois da eleição de 2018, e ali ele, naquela emoção que ele expressou, ali já estava a dor do que ele estava enfrentando todos os dias, verdadeiras milícias digitais, fake news, toda sorte de hostilidade, de ódio, e invadindo, empurrando para que ele não tivesse uma vida plena, empurrando para o isolamento, empurrando para um nível de sofrimento grande. E eu falo do Jean Willis porque ele era um dos organizadores do seminário. Todos os anos, esse ano a gente não vai fazer em função da pandemia, mas vai fazer posteriormente, a gente faz um seminário no mês de maio, que lembra o dia das trans, mas também lembra o dia de combate à LGBTfobia, que foi quando se tirou a homossexualidade do Código Internacional. A gente também conseguiu tirar a transexualidade. Então, assim, a gente está avançando. Agora é tanta dor, e naturalizar a dor, ou não identificá-la, achar que ela é normal, que faz parte da vida, ajuda a perenizar a discriminação. Sabe, Ruth, tem coisas que a gente tem dificuldade de esquecer, não é? Uma vez eu fui dar uma palestra num cursinho sobre direitos humanos e tal,
E as pessoas, os meninos estavam estudando para o vestibular, não é? Aí quando eu estava saindo, um menino chegou para mim e falou assim: olha, eu sou uma menina trans, mas eu não tenho condições de me assumir. Eu preciso passar no curso de medicina para poder dizer para minha família quem eu sou. Porque aí eu vou diminuir um pouco a vergonha ou o que ela vai ter de mim. E eu disse, mas como isso, não é? Como é que se pode ter vergonha de ser o que você é? Mas ele dizia, eu preciso ter uma grande conquista na sociedade para poder ter coragem de dizer para minha família quem eu sou de fato. Então, assim, é um nível de sofrimento que não se justifica, porque as pessoas têm que ter a liberdade de exercer as suas próprias identidades. Mas eu também vi a fala de uma grande militante, uma menina trans, e ela dizia assim: eu não me olhava no espelho, eu só conseguia olhar os meus olhos. Eu não passava nas vitrines, porque o meu corpo não era meu corpo. Meu corpo não era meu corpo. Eu só consegui me olhar no espelho por inteira quando o meu corpo passou a ser o meu corpo. Então, são relatos que indicam um nível de LGBTfobia que, em grande medida, permeia as nossas relações sociais e que nós temos que enfrentá-los. E você enfrenta com arte. E você E, enfrenta com muita e, é, e, é, arte. e é importante isso que você fala quando a gente fala do corpo, porque se a gente for olhar para a história da humanidade, a gente vai olhar que não só os corpos LGBTs, mas os corpos das mulheres, por exemplo, é, todo mundo quer meter a colher. É a É, religião querendo falar sobre nosso corpo, querendo enquadrar nossos corpos. É ao mesmo tempo o Estado querendo, é a família, todo mundo quer controlar os nossos corpos, né? E também esse momento, se a gente for pensar também, não só do ponto de vista histórico, mas atual mais do que nunca, Érica, é que se a gente for ver tanto lésbicas como homossexuais e travestis e transexuais, é, ora nos trataram como pecado, né? Que a nossa vivência era pecado. Né, por um outro período, né, e alguns países ainda é considerado como crime, né, como se o amor entre pessoas do mesmo sexo ou entre os diferentes tornasse crime, né? E ao mesmo tempo você tem crime, castigo e também doença, né? Quando, né? Ainda bem, como você bem mencionou, tivemos conquistas internacionais que fazem com que hoje, por exemplo, a transexualidade, né? A homossexualidade não sejam tratados como doença. Mas se a gente for pensar isso, não é só do ponto de vista histórico. Até hoje, quando a gente tem uma bancada fundamentalista que atenta contra a nossa existência, eles continuam com esse tripé, nos encarando ao mesmo tempo como se nós praticássemos um pecado e ao mesmo tempo nós fôssemos criminosos, a nossa vivência fosse criminosa, né? E ao mesmo tempo como doença. Então, esse tripé ele continua mais atual do que nunca a partir, por exemplo, dessas frentes fundamentalistas que vão se formando, não só na Câmara Federal, como também nas câmaras legislativas dos estados. Então, eu acho que a gente tem que fazer frente à luta e ter pessoas como você nesse sentido é fundamental, né, para que a gente avance, para que a gente cada vez mais... E nós tivemos conquistas fundamentais. Essas conquistas são recentes, se a gente for olhar do ponto de vista de 500 anos de história mais de 500 anos de história desse país, né? O direito, primeiro direito a gente existir sem que a nossa existência signifique um perigo, sabe? Assim, sem que a nossa existência signifique a gente ter que negar os outros para que eu possa andar na rua sem ter que levar uma lâmpada na cara por ser quem eu sou. isso. Engraçado. Nossos corpos incomodam. A nossa existência incomoda muito. Numa sociedade, e aí eu acho que uma coisa fundamental, eu não abro mão de colocar o patriarcado nesse debate. O patriarcado como uma forma de opressão e dominação de homens héteros, em geral, sobre as mulheres e LGBTs é algo que é muito forte em nossa sociedade. Se nós somos hoje crianças, aliás, se nós somos hoje pessoas adultas
que tem preconceito, que é LGBTfóbico. Nós fomos crianças no passado. Por isso a educação e a cultura têm um papel fundamental, que é o papel da humanização, que é nos fazer a respeitar os diferentes. Então, só a educação e a cultura são capazes obviamente, o trabalho, sem a gente trabalhar, a gente também não vai conseguir existir, mas a educação, eu digo que o trabalho, né, a comida é o alimento do corpo. E a cultura, a arte, são os alimentos da alma, sabe? É o que nos faz pensar, é o que nos faz, sabe, construir. Então, eu acredito muito no potencial da educação e da cultura, inclusive agora, para que a gente eduque agora, para que corpos de LGBTs não sejam ceifados cada vez mais no futuro, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Por isso que uma vitória fantástica, com todas as contradições que estamos vivendo, de pandemia, de um governo genocida, nós estamos obtendo algumas conquistas. LGBTs podem doar sangue, porque Sim. sangue é vida. Sim, as escolas podem debater diversidade sexual e de gênero. Nós somos o país campeão de morte de LGBTs e, ao mesmo tempo, de violência contra a mulher. A escola não pode se furtar de fazer esses debates. Porque isso aqui nós estamos falando não é de discurso militante, quando a gente diz que nós somos o país que mais mata. Nós estamos falando do ponto de vista de conhecimento científico. Quem produz esses dados são quem mata LGBTs. Não é o discurso militante que está produzindo a morte de LGBTs. Ao contrário, são os fascistas que aí estão, são os LGBTfóbicos que estão produzindo, são os machistas que aí estão, que provocam morte de mulheres de LGBTs nessa sociedade, que tem a marca do preconceito e da discriminação racial. Então, a escola precisa se debater isso. Então, essa outra conquista importante que a gente teve no STF, né, em relação à questão do debate de gênero, que eles chamam de ideologia. Esse é um discurso deles, não nosso. Sim. Sim. Esse é um discurso deles, não nosso. Ideologia de gênero é uma construção deles, tá? Não nossa. Claro, eles constroem, eles ideologizam, não é, o preconceito para tentar fazer com que a discriminação não apareça com a sua face tão cruel. Então, eles dizem que há uma ideologização, que é uma luta ideológica, a discussão de gênero E só a assim, esquerda que tem ideologia para eles, né? Só a esquerda que tem. Verdade, esse conceito de ideologia de gênero não existe, a gente não tem uma construção em cima disso. O que nós queremos discutir é que na escola que existe a necessidade de termos uma sociedade onde as identidades de gênero elas possam existir. Então, é a invenção ideologia de gênero. Eles se utilizam desse termo para poder esconder a sua própria discriminação e esconder o seu pacto com a morte dos corpos LGBT, que para eles não importam. Porque quando você desumaniza, se o ser humano não pode, não tem liberdade, não tem domínio sobre o seu corpo, porque os homens, na sociedade patriarcal, o corpo branco, o corpo do homem, o corpo cis, ele nasce com controle sobre ele. E as mulheres, a população LGBT, luta para que seu corpo seja seu corpo, para que você seja identificado como seu corpo, para que seu corpo não seja de domínio de um outro ou objeto de outro. As mulheres, essa é a luta das mulheres, essa é a luta da população LGBT, que é uma luta no sentido de profusão de humanidade, que todas as vidas importam. Quem acha que que uma morte não é uma tragédia, que qualquer morte não é uma tragédia, transforma as nossas vidas em tragédia, é o que nós estamos vivenciando nesse momento. E antes da desumanização literal, tem a desumanização simbólica, com a hierarquização de seres humanos. Essa vem primeiro. Né? Essa vem primeiro. E ela traz muito sofrimento psíquico, as desumanizações, não é? De todas as violências que se sofre, que são as violências sexuais, as diversas violências que nós sofremos, a violência da discriminação, todas elas provocam muito sofrimento psíquico, porque é um pouco a solidão que você dizia, um pouco as pessoas quando os percebem a sua sexualidade, percebem sua orientação sexual, ou percebem as suas identidades, vão se percebendo na sua identidade,
e ela não estar de acordo com a heteronormatividade, tem muito sofrimento, né? Muito sofrimento, como se você não fosse atender aos anseios da sua própria família, como se você também fosse objeto dos anseios de uma família e não dono da sua própria vida e da sua própria felicidade. Então, nesse sentido, tem um sofrimento muito desnecessário. E a escola, como nós somos seres incompletos e faltantes, nós vamos ter conflitos. A escola é mediadora de conflitos, a escola é um dos elementos mais fundamentais para a proteção dos direitos das crianças, dos adolescentes, proteção de direitos, é rede de proteção de direitos. Retirar essa discussão da escola significa não só perenizar, porque invisibiliza, porque escamoteia, porque não possibilita a discussão das discriminações LGBTfóbicas, discriminações sexistas, mas também impede que a escola proteja as vítimas de violência, as vítimas de abuso sexual, as crianças vítimas de abuso sexual, as crianças vítimas de trabalho infantil, porque ela tem um neutralismo que não existe. A escola é espaço de diálogo de gente. As pessoas trazem as suas marcas. Sim. Então, as suas vezes também. Então, assim, foi uma grande vitória. Eu acho assim, Ruth, olha, nós trabalhamos para o casamento igualitário, nós conseguimos. Depois nós trabalhamos muito, porque eles fizeram uma campanha muito grande para que não houvesse a aprovação da criminalização da LGBTfobia. Chegaram a construir um projeto para dizer que o Congresso estava se movimentando, e o projeto era extremamente discriminador, era extremamente LGBTfóbico, e a gente conseguiu. A gente conseguiu, agora recentemente você citava isso, porque como é que se proibia homens que fazem sexo com homens de doar sangue, né? Que representa a vida. Em função de quê que se proibia, que tinha essa proibição? Se conseguiu derrubar também. A questão do nome social, a todas essas discussões que a gente vai caminhando. E é óbvio, quando você apresenta avanços, tem reações e reações. E nós tivemos na Câmara essa articulação. Eu penso que o Eduardo Cunha foi muito nefasto para a sociedade quando presidiu, porque ele articulou. É como se o fundamentalista tirasse outro para dançar e fosse pisoteando os direitos e a Constituição. Mas eu penso que a gente conseguiu também resistir. Eles não conseguiram aprovar o dito escola sem partido, escola amordaçada. Ou também, você lembra do Estatuto da Família, que nós conseguimos derrubar no Supremo aqui de Brasília, mas na Câmara Federal, eu e Jean Willis apresentamos um requerimento e conseguimos parar a tramitação. Então, assim, a gente conseguiu resistir para que eles não avançassem. Mas ainda tem muitas construções a serem feitas. O parlamento, ele não tem dado respostas nesse sentido. Toda vez que você fala da palavra gênero, você fala parece que tem uma nova patologia, gênerofobia. Então eu costumo dizer assim, se falar gênero alimentício, eles vão ser contra também. No Plano Nacional teve isso, né? No Plano Nacional eles tiraram até gênero alimentício. Tudo que diz respeito a gênero. Eu lembro que me disseram, não sei se é verdade, que um vereador aí do estado do Brasil, ele foi contra a transversalidade, que essa coisa de trans não. Transversalidade das políticas públicas. Então, assim, e está isento de uma patologia. São ventrílocos do atraso, que vão repetindo os discursos e vão repetindo, e vão repetindo discursos de ódio e tentando disseminá-los. E é por isso que há movimentos como o da drag, os movimentos das drags, os movimentos que existem de defesa de direitos, eles são tão importantes. E eles ameaçam tantos os que acham que a vida não tem a diversidade que é intrínseca à própria humanidade. A diversidade se você nega a diversidade, se nega a pluralidade, por exemplo, você nega a inteligência e nega, inclusive, o próprio conhecimento, que ele é plural. Então, assim, é uma luta muito para além de atender os direitos específicos só da população LGBT, mas é uma luta por construção de uma sociedade que se entenda como a sociedade que encara que a humanidade é uma só. Por isso, assim, eu tenho um respeito, acho que um dos movimentos mais transformadores que nós temos nessa etapa é o movimento LGBT. Ele traz o direito de ser,
numa sociedade que nos quer coisa. Porque se você desumaniza o outro, você também se desumaniza. Aí é o diálogo dos desumanizados e a naturalização dos desumanizados. Numa sociedade que nos quer coisa, se luta pelo direito de ser, de ser. Nesse dilema ontológico, porque eles querem capturar nossas almas, o mercado, nossos corpos, capturar o sagrado, nos transformar em consumidores e não pessoas. E se luta pelo direito de ser. Quando se luta pelo direito de amar, numa sociedade com tanto ódio, com a mão transformadas em armas, e armas que estão dirigidas para a população LGBT, para as mulheres, para os negros. Ela tem mira, essas armas, tem alvo. E quando se luta também pelo direito à cidade. Porque eu lembro das meninas, umas meninas numa cidade aqui do Distrito Federal, que elas saíram da escola, né? Tinha um menino trans, meninas lésbicas, saíram da escola, elas começaram a se isolar e a ficarem todas em um único espaço. E ela dizia que tinha abordagem da polícia na cidade delas. E a polícia dizia, levanta a blusa para eu ver o que você é. Levanta a blusa, levanta a blusa. Pense em que violência. A cidade vai sendo roubada também. Roubada das pessoas LGBT, roubada das mulheres também. Roubada dos meninos negros, que muitas vezes sofrem tantas violências policiais. Então, traz também o direito à cidade. Por isso, a gente diz, reaja, reaja, porque a gente tem conseguido muitos e muitos avanços, mas são avanços que a gente efetiva e que a gente pode ter que considerar sempre como um ponto de partida para novos avanços, porque, afinal, nada detém a nossa humanidade, não é? Sim, eu acho que é isso, Érica. Essa luta, ela tem que se dar em vários campos, né? Em vários espaços, na escola, sabe assim, na arte. E a gente tem dito muito, conversado assim, enquanto drag, um pouco o papel social da drag. A Mary Gambiarra até que brinca com esse termo, o papel social da drag. É isso mesmo, a drag tem um papel social. E o seu papel social é exatamente levar a arte. E a arte é o quê? A arte é nos fazer pensar sobre as coisas que acontecem no mundo, né? E, ao mesmo tempo, é a gente tomar partido. E tomar partido significa a gente tomar posição sobre as coisas que acontecem no mundo. E a gente chega, né? E a gente chega... Primeiro, a drag queen, o que chega é o visual, né? Depois é que a fala chega depois, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que começar a construir pontes, né? Pontes de diálogo. Uma coisa são esse núcleo pequeno bolsonarista, que é um núcleo ideológico, que sabe o que tá fazendo, que sabe que essas mentiras, essas fake news, né? Eles têm clareza disso, do que eles estão propagando é mentira, a mentira como arma e como estratégica para a construção desse poder político, né? Então, eles têm esta clareza, né? Eles sabem exatamente do que eles estão fazendo. Mas aí eu penso também que não necessariamente quem votou em Bolsonaro não necessariamente quem votou em Bolsonaro são todos fascistas, né? Como nem todos estão também desse núcleo ideológico. A gente sabe que ele conseguiu adentrar nas camadas populares e compete a nós, artistas, defensores dos direitos humanos, nos reconectar com o povo. Nos reconectar com o povo, porque para este momento histórico existe, e não é só uma coisa assim, utilitarista, vamos nos conectar para derrotar Bolsonaro. Não! É porque nós sempre tivemos o pé na luta, nós sempre tivemos o pé conectado com o povo, com os trabalhadores. As conquistas sociais, educacionais, culturais que nós temos nesse país é resultado de nossa luta, da organização do povo trabalhador. Se LGBT não tivesse botado a cara nas ruas e dizer o seguinte, respeite o amor, respeite a diversidade, talvez nós não estaríamos aqui, né? Se tantos outros trabalhadores, se as mulheres não tivessem saído para as ruas para exigir não só direito ao voto, mas a existência, sabe assim, a sair da vida privada e a disputar os espaços públicos, até hoje, ali, apesar de ser dominada ainda pela maioria de homens, o espaço público, principalmente o espaço de poder, mas se as mulheres não tivessem saído das ruas, tivessem levantado suas vozes, talvez nós não teríamos uma Érica Cocai como nós temos hoje na Câmara dos Deputados, como tantas outras
deputadas federais, senadoras. Então, eu acho que é resultado. Nós precisamos nos reconectar com o povo, né? Entender as suas demandas, mas, principalmente, a gente precisa elevar a nossa população, o seu nível cultural, o seu nível educacional. Eu sempre digo, a educação é muito recente também enquanto conquista na nossa sociedade. Década de 90, nós universalizamos o ensino fundamental na década de 90. A gente nem tem o ensino médio por completo universalizado. Então, existe muito lacuna. A universidade ela é elitista, por isso, no dia de hoje, 15 de maio, a gente tem que reafirmar, né, já que foi o primeiro tsunami que nós fizemos no governo Bolsonaro contra as políticas genocidas no campo da educação, é importante que o Enem seja adiado. Que o Enem seja adiado para que o povo continue ocupando a universidade, para que o filho do trabalhador, da trabalhadora, para que LGBTs possam, para que os povos indígenas continuem adentrando na universidade. O que está sendo cometido é um crime contra os estudantes desse país, né? Essa persistência por continuar esta data do Enem marcada, ignorando toda a pandemia, tem a ver com isso que nós estamos falando, de um projeto de poder político, que não tem lugar povo preto na universidade, que não tem lugar LGBT na universidade. Então, a gente tem que barrar. Então, hoje é um dia importante, é uma data importante. O Enem, ele precisa ser remarcada a data para que a desigualdade educacional não se acentue cada vez mais. Não se acentue cada vez mais. Então, hoje é um dia, eu acho que a gente está numa semana histórica mesmo, assim, histórica, né, de luta da educação, de luta contra a LGBTfobia, sabe? E é isso, é a educação, é a cultura, é a arte que vai nos salvar de toda essa miséria, de todo esse caos que a gente vive. E é exatamente a educação, a cultura, a ciência que são as mais atacadas. É porque elas trazem esse fenômeno de exercício da consciência crítica, não é? O Rubem Alves ele fala que o conto de Pinóquio, Pinóquio era um boneco de pau, um marionete, e se transforma em gente. E ele fala o que se quer, em grande medida, é transformar a gente em marionete e em boneco de pau. É o inverso do que é a moral da história de Pinóquio, que é o menino marionete, o boneco que se transforma em gente. Então, essa luta, ela não existe se não houver o desenvolvimento cultural, que é o ressignificar, que é, inclusive, você ter condições de transformar a sociedade. É analisar os signos de progresso da sociedade, é poder potencializá-los, é estabelecer um diálogo de estética da vida e não uma estética da barbárie que eles querem impor como norma. E você falava do Enem, é uma grande luta para adiar o Enem. Nós temos por volta de 30% dos nossos estudantes que estão fazendo segundo grau que não têm acesso à internet. Então, assim, eles criam uma coisa de meritocracia que é o estandarte para esconder as desigualdades. Porque não há meritocracia se não há igualdade de oportunidades. Se você tem um Enem que tem pessoas, meninos que têm acesso à internet e outros mecanismos, e outros não têm, você cria uma desigualdade que vai se perpetuando. Porque uma desigualdade ela não fica ensimesmada, né? Esses meninos não têm acesso à internet, eles não têm as mesmas condições, não têm as mesmas condições de habitabilidade, as mesmas condições de acesso a uma série de instrumentos importantes, então eles vão ser excluídos. Em nome da meritocracia, você exclui e esconde as desigualdades. Então, adiar o Enem é fundamental, porque está no processo de retirar a democratização do acesso à universidade. Hoje você tem a grande parte da universidade de baixa renda, pessoas de baixa renda, a população negra, os indígenas nas universidades, e isso significa você criar essa consciência crítica, esse acesso à cultura, à arte, que você dizia, à educação, à ciência. A ciência é negada, é negada. Você teve hoje a demissão de um ministro da Saúde, porque o presidente acha que todo mundo tem que tomar cloroquina. Tem que tomar cloroquina. Ou seja, que nega as evidências científicas e que busca tirar a sua própria... Primeiro, busca tirar a sua própria responsabilidade pelo crime que está cometendo, com medida provisória que isenta as autoridades de serem responsabilizadas por ações que levam à morte durante a pandemia. Fez uma medida provisória para se proteger. Para se proteger, a medida provisória dá impunidade.
E, ao mesmo tempo, quer impor, negar as evidências científicas, responsabilizar prefeitos e governadores pelo fracasso da economia, quando nós todos sabemos que não existe dicotomia entre economia e saúde. Não, se você, quanto mais profundo o isolamento, mais rápido você sai da própria crise e mais cedo você recupera a própria economia. E esse presidente que diz que salão é serviço essencial, nega o auxílio emergencial para o salão. Esse presidente que diz que é preciso as pessoas terem acesso à comida, não liberou até agora a segunda parcela do auxílio emergencial. Tem 20 milhões de brasileiros que não conseguem acessar o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, tem apenas 1% dos recursos que foram jogados nos bancos para as pequenas e médias empresas segurarem as folhas de pessoal foi efetivado. Então, é um genocídio mesmo, genocídio da ideia, genocídio das formas de amor, genocídio do respeito ao outro, genocídio mesmo dos corpos que eles querem esconder, que não querem que entrem nas nossas casas, mas estão entrando. A dor do povo está entrando na nossa casa. E você dizia bem, Ruth, que é preciso um pouco escutar a própria população, se agregar, se aliar à população e nos organizarmos para romper essa barbárie, que essas várias colonialidades. Todo dia a gente tem uma nova forma de colonialismo entrando dentro de nós, uma nova forma de racismo também, e umas novas formas de fascismo que se introduzem na nossa sociedade. Então, eu diria que a luta da população LGBT, ela tem os elementos necessários para essa transformação. E a luta das drags que carrega essa arte, carrega a arte, a estética que se expressa no corpo, o se montar, o expressar o orgulho de se ser como se é, e a própria arte, que ela leva a um patamar de superação de uma lógica de sofrimento que aplasta. É a percepção do sofrimento e, ao mesmo tempo, a percepção da beleza e das possibilidades de superar toda a barbárie. Por isso, guarde o meu respeito pela sua luta, a luta de vocês, das drags, a luta do movimento LGBT, que é a minha luta também, que nós efetivamos todos os dias. E dizer que, assim, a gente vai construindo uma nova sociedade. E assim a gente vai construindo as diversas formas de dizer fora Bolsonaro. Por isso, Ruth, dê uma palavra final para a gente se despedir nesse dia 15, preparando para o dia 17. Vai ser o mês inteiro, a gente vai estar fazendo muitas discussões sobre a questão LGBT e você traz pontos fundamentais: cultura, educação. Cultura e educação. Cultura e educação. Como educadora que você é educadora, mas também educa em função da própria arte, da militância, educa pela beleza também. Então, fale para a gente fala um pouco sobre isso, para a gente ir caminhando para encerrar esse momento tão gracioso e tão bonito. Érica, é sempre um prazer falar com você, né? Por tudo que você representa. Eu quero encerrar pensando o seguinte: me veio muito na cabeça sobre todo esse debate da LGBTfobia, 17 países, 17 tem um símbolo forte de luta contra a LGBTfobia. O ano passado, duas artistas, né, que estavam ali, as gêmeas, né, a MC Loma e as Gêmeas Lacração iam se apresentar aqui em Brasília, na boate Vitória House, e um juiz impediu de que elas se apresentassem nesse espaço cultural que é a boate Vitória House, a nossa casa de Brasília. E no despacho ele dizia que era um espaço inadequado. Inadequado não são espaços culturais nem as pessoas LGBTs. Inadequado é a persistência da LGBTfobia. Inadequado é a persistência do racismo na nossa sociedade. Inadequado é a desigualdade social que impera em nosso país. Inadequada é a existência de um governo genocida que atenta contra a vida das pessoas. Por isso, nós só temos uma alternativa: romper todas as cercas, romper todos os armários que nos privam de viver, de amar. É preciso que a gente construa pontes de diálogo e de resistência, desde o lugar de onde estamos, desde as nossas casas.
para que, de fato, a gente possa ter dias melhores do que os dias que nós temos. Então, um salve geral para todo mundo que está nos assistindo aqui. Um salve para o pessoal do RENOSP, da RENOSP LGBTI, que chegou agora, que é a Rede Nacional de Segurança LGBTI. Um salve para o meu Sim. vizinho Ivan, que já me gritou aqui, enquanto eu não falar o nome do Ivan, que sempre me acompanha nas lives. Um salve para todas as drag queens, para a Mary Gambiarra, que eu vi que apareceu aí, para todas as manas do Distrito Drag, né? Um salve para os artistas LGBTs, um salve para a nossa comunidade e que possamos juntos construir uma outra humanidade, uma humanidade em que nossos corpos não sejam violados, em que a nossa existência não seja uma questão, em que a nossa existência seja apenas a nossa existência. Não tem lugar para armário, não tem lugar para prisão. Viva a liberdade, viva a diversidade, viva a Érica Cocai, nossa guerreira e combatente. E viva Ruth Venceremos. Eu vou repetir o que eu já falei. Eles não perceberam que a gente explodiu os armários e transformou em purpurina de todas as cores, que gruda na alma, que gruda na pele e que faz a gente voar. Este movimento, nós não vamos recuar dele. Para o armário ninguém volta, para os grilhões ninguém volta, para as senzalas ninguém volta, nem para os hospícios ninguém volta. Por isso, esses que acham que podem impor a sua lógica fascista e nos esmagar, não sabem que nós carregamos tantas cores e não sabem que o movimento LGBT é feito por pessoas que superaram muitas discriminações, muitas desigualdades para poder ter acesso a uma humanidade que estava sendo negada, como é negada a tantos segmentos da nossa sociedade. Por isso, Ruth, com certeza, venceremos. Beijo grande no coração. Beijo grande. Aproveita e manda um beijo para duas pessoas que são suas fãs e todo dia diz, falar com a Érica, fala, Ivan e Disseu, manda um beijo que eles são seus fãs. Um beijo grande para o Ivan e para o Disseu. Ivan, Disseu, vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. E como diz Cora Coralina, a gente arranca pedra e planta roseira. Por uma cidade de todas as cores, onde um beijo seja só um beijo. Venceremos! Beijo grande. Venceremos, Beijo, Érica. Ruth.